Boa tarde para todo mundo. Sejam aí bem-vindos. A gente tem algumas coisas para conversar antes da gente entrar no assunto da aula. Eu fiz aí uma mudança no nosso cronograma deste bimestre. Eu tinha colocado orações subordinadas como assunto desse bimestre, tirei orações subordinadas. A gente não vai tratar deste assunto, ok? Vamos deixar orações subordinadas aí para 2021. E a gente passa, então, para os textos dissertativos argumentativos. É o que a gente vai tratar na aula de hoje. Fora o segundo capítulo de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, certo? Coisas importantes para a gente tratar aí antes de qualquer coisa. Semana que vem inicia a recuperação para os nonos anos. Essa recuperação inicia na segunda-feira. Eu não sei quantos de vocês perceberam que eu coloquei no grupo, e coloquei em todos os grupos, um recado. E eu fui bem direta neste recado, porque assim que eu coloquei, que a gente colocou lá as listas nos grupos de quem deveria participar dessa recuperação, nós começamos a receber mensagens falando assim, professora, posso fazer online? Não, querido, agora você não pode fazer online mais não. Por que agora você não pode fazer online? Poxa vida, se até agora você não fez, você vai fazer agora? Agora é a oportunidade que vocês têm de ir para a escola e resolver. Na semana que vem, eu e Tati, nós vamos fazer uma live juntas para explicar como vai funcionar, ok? A gente não vai explicar como vai funcionar a recuperação. A gente vai explicar como vai funcionar esse ano letivo com 8 semestres. Porque tem uma galera que está levando isso muito na brincadeira e que não está se ligando. Então vamos lá. A galera da brincadeira do nono ano. Então aí a galera que achou que o nono ano é festa, vamos pensar um pouquinho. Essa semana o secretário fez uma live e nesta live o que foi dito? Que todo mundo que entregar atividades, que fizer das atividades, tal, passa de ano que vem, está no ano seguinte, mas tem um porém. Você está no ano seguinte, mas se o seu ano, ele não terminou. Então, por exemplo, vocês estão no nono agora, certo? Vocês vão para o primeiro. Consequentemente, você tem que passar do primeiro ano. A sua aprovação no primeiro precisa ser a aprovação do primeiro e do nono. Se você reprovar, se você reprovar, se você reprovar, você não volta para o primeiro. Se você reprovar, você volta para o nono. Vocês estão entendendo isso?
Não é uma brincadeira. Este ano, nós estamos dando todas as oportunidades para vocês. Eu montei recuperações, a Tati montou recuperações, outros professores montaram recuperações. Eu imprimi essas recuperações na minha casa, levei a recuperação lá na escola e teve gente que não se deu o trabalho de ir buscar. E chegou essa semana para mim e falou assim, professor, eu posso fazer online? Poxa, eu fiquei sabendo disso. Como que não ficou sabendo se eu mandei mensagem para você? Para mim? Mandei. Eu mandei, Elaine. Então, mas você, por exemplo, Renato, você não chegou para mim e falou assim, eu posso fazer online. Mas teve gente que eu falei com a mãe. E falei assim, olha, pessoa. A mãe falou assim, não tenho internet, só tem um celular. Não vai, não tá. Por que os professores não fazem uma apostila? Por que os professores não vão trabalhar na escola? Por que os professores isso? Por que os professores aquilo? Montamos uma apostila, mandei recado para a mãe. Falei, olha, está na escola a apostila. Eu já voltei a trabalhar 2 semanas na escola. A apostila está lá no mesmo lugar. A pessoa não foi buscar. E aí tem como buscar esse negócio ainda, professor? Ou não, Não, porque vai voltar Tem às como aulas? buscar? agora não. Agora, o que vai acontecer? Agora vocês vão para a escola na semana que vem. E a gente vai fazer essas atividades. Algumas atividades em sala de aula, outras atividades vocês vão levar para casa. Vocês vão ter um prazo para fazer das atividades, porque vocês precisam recuperar todos os bimestres agora. Eu prefiro assim, porque na internet eu não consigo me concentrar. Ok, José Bruno. Mas, meu filho, você tinha oportunidade de fazer essas recuperações, mesmo que não fosse pela internet. E nem assim você Mas fez. eu só soube quando o Kaique tinha postado. Aí quando o Kaique tinha postado, Nem, ele ó, falou que era pra para com pegar essa aquele dia. conversa. Meu, vocês para com essas conversas aí para boi dormir, porque isso é conversa para boi dormir. História da carochinha. Porque nos grupos de WhatsApp, eu falei, Tati falou, e a gente explicou de todas as maneiras que vocês podiam fazer da recuperação. Que não é da recuperação que você tinha que fazer só pelo Classroom, que você podia fazer se você não tivesse acesso, se você não conseguisse, que você podia fazer de outra forma e entregar. Acontece que a maioria achou mesmo que ia passar de ano sem fazer nada. E é muito mais bonito assumir que achou que ia passar de ano sem fazer nada. E que agora só começou a correr atrás porque o secretário falou que vai reprovar. E que muitos só começaram a correr atrás porque, além de tudo, o secretário vai bater na porta dos pais com o conselho tutelar. Que é o que vai acontecer. Então, assim, não entregou nenhuma atividade, chegou no final do ano, nenhuma atividade foi feita, o conselho tutelar vai bater na porta de vocês. Atrás dos Ainda bem pais que de eu fiz vocês. duas. Mas 2 atividades no ano inteiro? Acho que 2 por bimestre. Ah, eu fiz algumas recuperações de algumas matérias aí. Então tô tranquilo nessa parte. Ah, tá tranquilo? Não tem uma recuperação de língua portuguesa? Eu fiz uma sua, é que não deu tempo, porque eu tinha um monte de coisa, de todas as matérias. Mas um monte de coisa, e aí? Eu tenho que dar conta.
Entendam que as desculpas que vocês estão dando não fecham, gente. Não adianta, não adianta. A aula de hoje é justamente essa, a argumentação de vocês não fecha. Mas eu tô falando que eu não fiz porque eu fiz a primeira que eu conseguia fazer e português eu não consigo fazer. Por isso que eu não fiz A português. argumentação de vocês não fecha. Por quê? Porque deixou para a última hora. É isso, é claro que não vai dar conta de fazer, gente. Não vai dar conta de fazer de uma coisa que foi avisado que vocês não iam dar conta de fazer. Vocês acharam que era brincadeira, vocês acharam que os seus colegas, que muitos de vocês tiraram sarro dos colegas que estão aí, estavam brincando. E eles não estavam brincando. A galera está estudando sério. Não é porque a gente está estudando à distância que a gente estava brincando. As aulas não estão sendo brincadeira. É o mesmo ritmo que a gente tem presencialmente? Claro que não. Mas a gente não está brincando. E a galera achou que era brincadeira. E aí, quando viu, se lascou. Porque é claro que não ia dar conta. Como que ia dar conta de fazer 12 disciplinas com, tipo, 6, 7 tarefas de cada disciplina em 2, 3 dias? Não dá conta. E bem feito, não dá conta. O tanto de gente que fez recuperação e que não atingiu nota é absurdo. Por quê? Também não é só fazer de qualquer jeito. Eu não estou trabalhando de qualquer jeito. Imagine se eu chegar aqui e dou qualquer aula. Tem mãe que ia me jantar se eu desse qualquer aula. Do mesmo jeito que os pais não querem que eu dê qualquer aula, eu também não sou obrigada a aceitar qualquer trabalho. Então já passou da hora de vocês compreenderem que não é uma brincadeira. O futuro que está em jogo não é o meu, é o de vocês. Então essa é a primeira coisa que precisa compreender. Então entendam isso. Semana que vem a gente vai ter... primeiro, tem um trabalho para entregar na semana que vem, que é o podcast de uma leitura literária. Trabalho fácil de fazer. Então, nós tivemos uma aula sobre leitura literária na semana passada, em que eu falei de como se ler, dei o exemplo de como se ler. Poxa, assiste a aula. Vê lá, assiste a aula, depois faz uma leitura, treina. Porque o que eu vou avaliar? A sua leitura, a sua interpretação. Que conto você vai ler? O conto que você escolher. Eu vou procurar o conto que você escolher, vou abrir o seu conto e vou ouvir o conto que você está lendo. E aí a nota é de acordo com a sua leitura. Porque aí eu vou avaliar se você leu as pontuações corretamente, eu vou avaliar se você deu a emoção, se você deu vida ao seu texto. Quando que é a data para isso? 18 de novembro, quarta-feira. É 18, não é 19, não é 20, não é 21, não é 22, não é 23, é 18, quarta-feira. Eu vou pôr também para a semana que vem a atividade, a lista de exercícios que vale nota. Então, essa lista de exercícios, ela vai ser menor, então fiquem tranquilos.
É uma lista de exercícios, ela não tem 70 exercícios, mas, por exemplo, tem gente que ainda não fez a lista de exercícios que está lá colocada. Então, é uma lista de exercícios que provavelmente vai ser de X, para vocês fazerem. Já visto que vocês têm aí já a AP para fazer, que tem 26 questões. E que vocês têm até dia 20 para fazer. Importante sobre a AP. Abriu a AP, começou a fazer, você tem até 48 horas para terminar. Se você não terminar naquele prazo de 48 horas, você perdeu a prova. Tanto a de português quanto a de matemática. Certo? Então, avaliações desse bimestre. A AP, a lista de exercícios, o podcast, e a gente vai ter um texto que é mais para o final do bimestre, que é um texto dissertativo argumentativo, que provavelmente vai ter a ver com a leitura do livro Ideias para Dia do Fim do Mundo e com tudo que está acontecendo no mundo hoje, que é a última tarefa, mais o registro, que é o registro das aulas. O que eu tenho notado com os registros? Eu peço o registro sempre para a última semana, e aí eu percebo que durante as aulas, ao invés de vocês irem anotando durante a aula, a galera deixa para assistir as aulas de novo na última semana e fazerem o registro da aula na última semana, ao invés de ir fazendo o registro das aulas conforme as aulas vão acontecendo. Salvo raríssimas exceções que fazem o registro enquanto a aula acontece. Quem faz o registro quando a aula acontece, eu coloco lá, registro bimestral, a pessoa fotografa o caderno e me manda. Então, só para sintonizar, galera que não está de recuperação, galera que está com azul em todos os bimestres, qual que é a ideia? A gente vai até dia 30 até 4 de dezembro, mais ou menos, 30 de novembro, 4 de dezembro, alguma coisa assim. Eu dou uma olhada nas notas de vocês, dependendo de como vocês estiverem. Descanso para vocês, que se comprometeram um ano inteiro, e aí eu só trabalho com quem não fez nada o resto do ano, beleza? E aí a gente se vê o ano que vem. Certo? Professora, se eu bombei 2 bimestres e fiz 2, aí depois, ano que vem, eu fiz os 4, aí eu tenho 6 de 8, aí eu tô suave, né? Não, senhor. Se você não fez 2 bimestres esse ano, você vai trabalhar comigo até o final do ano para recuperar os 2 que você não fez. As únicas pessoas que serão dispensadas são as pessoas que têm nota nos 4 bimestres. Quem não tem nota vai trabalhar comigo até dezembro. Ou seja, tem uma galera bem grande que vai trabalhar comigo até o final de dezembro. Até metade de dezembro, pelo menos. E aí é o preço que você paga. Tipo assim, são escolhas. A galera escolheu estudar quando tinha que estudar e agora ela tem uma recompensa. Que chega agora no final de novembro, começo de dezembro, a gente pode dar uma aliviada. Por quê? Porque pegou pesado quando tinha que pegar pesado. E quem não fez nada antes vai ter que correr atrás agora.
E é isso, é correr atrás e não vai chegar no nível de quem correu atrás esse ano inteiro. É correr atrás agora para chegar num mínimo para o ano que vem, correr atrás o ano inteiro para não bombar o ano que vem e não voltar para o 9º ano. É muito mais grave. E é por isso que a gente vai ter, na semana que vem, a gente vai fazer uma live, então, eu e Tati, e essa live a gente vai trabalhar a legislação com vocês, justamente para vocês entenderem essa legislação, o que é que a legislação está falando, para não falar assim, olha, eu vou fazer qualquer coisa, então eu estou suavão e vou passar de ano, beleza, eu faço qualquer coisa e eu estou suave o ano que vem. Então, a gente vai trabalhar a legislação, que é uma parte do conteúdo do 9º ano. Se vocês olharem a apostila de vocês, está a Constituição Federal. Então, ao invés de a gente trabalhar a Constituição Federal, a gente vai trabalhar essa resolução, que dá na mesma. Então, a gente trabalha a resolução. Então, nós vamos ter uma live com a Tati, e no dia 20, que é sexta-feira, a nossa aula vai ser do sarau. Então, a galera já se prepara, porque o sarau vai ser o sarau da consciência negra. Então, a ideia é que a nossa aula de semana que vem seja um bate-papo e um sarau com câmera aberta para a gente fazer o nosso 4º dia da consciência negra. Certo? Então, semana que vem, nós temos 2 aulas. Ok? Que fique bem claro isso, que semana que vem nós temos 2 aulas. Uma que vai ser eu e a Tati, e outra que é o sarau, que é na sexta-feira. Dúvidas com esses recados? Não. Professora. Oi, Carol. Então, essa primeira aula você ia estar explicando como vai ser a volta, mais ou menos, é isso? Não, essa aula, eu e a Tati, a gente vai falar sobre como que vai ser o ano que vem e como vai ser essa junção dos 2 anos. Ah, sim, entendi, era só isso mesmo. Porque o ano letivo vai ser um ano letivo conjunto, 2020 e 2021. Então, vai ter, ao invés de 4 bimestres, serão 8. Então, o que a galera está achando? Por exemplo, no seu caso, vou pegar o seu caso, cada um, né? Um caso exclusivo aí. O caso de quem estudou esse ano, ok. Quem estudou esse ano está sossegado. Porque estudou esse ano, tem boas notas esse ano, consequentemente, o ano que vem vai bem, porque tem a base desse ano. Mas e a galera que não estudou esse ano? Como que leva o primeiro ano que vem? Porque, ok, eu vou dar aula o ano que vem para os primeiros anos. Eu não vou retomar as explicações da sua base. Eu vou pincelar as explicações. Até porque eu trabalhei este ano e vocês estudaram este ano. Então, salvo, por exemplo, orações coordenadas, orações subordinadas, essas coisas, eu retomo a explicação, porque aí é presencial, é outro esquema, é necessário retomar essa explicação. Mas algumas coisas eu só vou pincelar. E aí, quem não fez nada esse ano vai ter que correr atrás por si só. Professora, posso te fazer uma pergunta? Pode.
quando for ano que vem, quando for os 8 bimestres, quando eles forem fazer as provas, vão misturar os dois conteúdos, o conteúdo de 2020 e 2021? Provavelmente. Obrigada. Eu não sei se vocês perceberam que essa AP que vocês estão fazendo, quem já fez, ela tá mesclando o conteúdo do ensino fundamental todinho. Ela tem 26 questões porque ela tem 26 habilidades diferentes. Quem já fez a AP? Eu. Você percebeu isso? Eu também já fiz. Então, porque assim, por exemplo, eu não tenho acesso a essa AP. Eu nem peguei. Mas não tem que pegar. Essa AP você tem que olhar no site. Não tem ela física. Vou fazer agora. Então, assim, é uma AP que é gigante, ela é cansativa, sim. Mas talvez essas coisas sejam treinos. Porque, por exemplo, o ano que vem, vocês já terão Enem. O Enem a partir de 2021 é seriado. Então, vocês vão ter Enem no primeiro ano, vocês terão Enem no segundo ano, vocês terão Enem no terceiro ano. E a somatória dos 3 anos junta o total de pontos que vocês precisam para entrar numa faculdade. Então, qual é a ideia? Conseguir o máximo de pontos no primeiro ano, conseguir o máximo de pontos no segundo ano, conseguir o máximo de pontos no terceiro ano. Para ir para uma faculdade pública no final do terceiro ano. Então, a ideia do Enem seriado é excelente. Pelo menos eu gostei bastante dessa ideia. Porque faz com que os alunos levem muito mais a sério. Não vai fazer com que o aluno leve a sério o ensino médio só no terceiro ano. Ele tem que levar a sério o ensino médio inteiro, a partir do primeiro ano. A gente ainda não sabe, provavelmente no final do ano. Mas o Enem, ele é seriado. A partir do ano que vem. Para vocês, ele já é seriado. Vocês serão a primeira turma de Enem seriado. E a ideia é que, a partir que vocês sejam uma geração que comece a pegar as faculdades por análise de currículo. Então, vocês são uma geração que corre o risco de ter muitas coisas facilitadas, vamos dizer assim, de ingresso de boas universidades, se tiverem bons currículos. Já começou errado, então. Não está errado. Eu acho que é justo. Porque a análise de currículo coloca todo mundo em pé de igualdade. Porque o bom currículo pode ser da escola pública e pode ser da escola particular. O vestibular, não. Currículo é o que as suas notas. Tudo que você fez, né? Mas e aí, a pessoa da particular tá na nossa frente de qualquer forma. Não.
Porque, vamos supor, eu tenho lá, numa análise de currículo, chega, por exemplo, eu pego lá, Carol, com o currículo dela lá, com 910, 910, 910, com um cara de escola particular que tem 78, 78, 78. A vaga é da Carol. Entendeu? Independente de onde ela estudou. Porque ao longo da vida escolar dela, ela esteve muito mais bem preparada. Isso tira a história do o nervosismo que acontece em época de prova e que pega, por exemplo, eu tenho gente aqui que é excelente, mas que o nervosismo derruba em dia de prova. Eu tenho alunos, né? Assistindo essa aula agora, eu tenho um aluno que é sensacional, que tem um senso crítico absurdo, mas que é derrubado em prova. Não é porque não sabe, mas porque o nervosismo derruba na prova. Mas que quando você conversa, quando você fala sobre o assunto, a pessoa fala tudo sobre o assunto. Porque estudou, porque sabe, porque consegue discorrer sobre o assunto, dar uma aula sobre aquilo. Sabia, inclusive, a resposta. Mas na hora de marcar o raio do X, se atrapalha. A análise de currículo é justa. Então, vocês têm conseguido uma coisa que muitas vezes e muita gente brigou para acontecer. Só que também vocês são uma geração que tem uma galera que não dá valor a isso. Tem uma galera que não tá nem aí. Tem uma galera que não liga para isso. Tem uma galera que acha que estudar é uma besteira, que não leva a lugar nenhum, que para que eu vou estudar? Então comecem a se atentar dessas coisas. Muitas mudanças estão vindo. E vocês vão pegar muitas dessas mudanças. Dúvidas? Não. Não? Então vamos lá. Vocês querem ir para o texto argumentativo dissertativo ou querem começar pelo ideias para adiar o fim do mundo? Pelo livro. Então vamos lá. Ideias para adiar o fim do mundo. Capítulo 2, do sonho e da terra. Eram só 20 páginas, da página 35 à página 55. E aí? O que vocês trouxeram? O que vocês acharam dessa
dessa leitura desta semana? Pode abrir o microfone e falar. Ninguém vai falar nada? Professora, Oi, Larissa. semana passada, quando você perguntou sobre os principais assuntos que o autor traz no primeiro capítulo, né? Isso. Aí era sobre os nossos antepassados, que você falou um pouco, e sobre a humanidade. A gente ia continuar a humanidade também, antes de começar o segundo capítulo? Pode falar. Se você quiser trazer um pouco do texto da semana passada, também pode. Mas e aí, eu quero que vocês falem, eu não vou falar. Eu quero as impressões de vocês. Posso começar? Pode, Larissa. Uma parte que eu gostei que ele falou. Então, teve uma parte que ele escreveu sobre a conexão que ele tinha com a Terra, né? Que era a mãe dele, o rio, lá do crime da barragem. E ele fala num trecho que tem pessoas que sentem vergonha, acho que é essa palavra que ele usa, por demonstrar esse apego à terra, tipo, de chamar a terra de mãe e de demonstrar esse amor, né? Essa compaixão com a terra que os indígenas tanto têm na cultura deles, né? E algumas pessoas só vê a terra como um lugar para pegar materiais e produzir e nunca cuidar mesmo, sabe? Interessante, Larissa. Que ele fala, né, que dessa relação de parentesco, né, que eles têm com a terra, que ele até diz que o rio é o avô dele, certo? O que mais? Olha só, eram 20 páginas para ler. Professor, achei um pouco interessante quando ele falou que o mundo era capaz de pensar que tudo que era mercadoria, tipo, as diferentes experiências que a gente passa e que outras pessoas passam por diferentes lugares e acaba se transformando em mercadoria. Ele traz umas coisas fortes, né? Sim. Na página 41 ele diz, né? O que está na base da história do nosso país, que continua a ser incapaz de acolher os seus habitantes originais, sempre recorrendo a práticas desumanas para promover mudanças em forma de vida que essas populações conseguiram manter por muito tempo, mesmo sob o ataque feroz das forças coloniais, que até hoje sobrevivem na mentalidade cotidiana de muitos brasileiros, é a ideia de que os índios deveriam estar contribuindo para o sucesso de um projeto de exaustão da natureza. Então, é interessante isso, porque quais são os habitantes originais do Brasil? Os indígenas.
E a gente continua sendo incapaz de acolher essa história. A gente ainda é incapaz de reconhecer os indígenas como o povo originário brasileiro. Né? Quantos de nós tem sangue indígena e não reconhece isso? Não reconhece esse sangue na nossa história, não os reconhece como nossos antepassados. Coisas para a gente pensar. O que mais? Da maneira que eles tratam os índios, né? Quando ele diz que desse lugar que para nós sempre foi sagrado, mas que percebemos que os nossos vizinhos têm quase vergonha de admitir que pode ser vistos assim. Que às vezes ele se expressa tanto quando ele diz que a natureza é algo tão incrível para ele, mas tipo para as outras pessoas, as pessoas tipo nem ligam mais, porque o tanto que as pessoas dizem que tipo que não é verdade, que a historinha às vezes faz parte da história dele e muita gente que tipo, tá ao redor dele não consegue ver isso, entendeu? Muito bem. O que mais? Meninos, não leram? Ele fala o significado do nome dele, Cauã está dizendo, né? Tem uma parte que ele fala do significado do nome Krenak, que Kre significa cabeça e Nak significa terra. O que mais? Eu também gostei da parte que falou que a tensão está atingindo centenas de comunidades indígenas nas últimas décadas, né? Que vem insistindo para que o governo cumpra o seu dever em assegurar os direitos indígenas. Na página 44, ele diz assim: sentimos-nos como se estivéssemos soltos num cosmos vazio de sentido e desresponsabilizados de uma ética que possa ser compartilhada, mas sentimos o peso da nossa escolha sobre as nossas vidas. Somos alertados o tempo todo para as consequências dessas escolhas recentes que fizemos. E se pudermos dar atenção a alguma visão que escape essa cegueira que estamos vivendo no mundo todo, talvez ela possa abrir a nossa mente para alguma cooperação entre os povos, não para salvar os outros, mas para salvar a nós mesmos. Então, aqui ele está falando sobre quando acontece o acidente Mariana, né, de que, poxa vida, será que teria como não ter acontecido aquilo? Ou será que o tempo inteiro a gente vai arrumar desculpa para as coisas que acontecem? Será que o tempo inteiro a gente não vai se responsabilizar pelos nossos atos? Eu fiz um curso eu fiz 2 módulos de curso de contação de histórias. E nesse curso de contação de histórias, uma das professoras estava falando, né, que a Vale do Rio Doce, ela abriu um projeto agora, né, estava lá, um projeto cultural sobre o projeto cultural Vale do Rio Doce. E a Vale abre, incentiva a cultura e não sei o quê. Mas, poxa vida, ela abre um projeto de incentivo à cultura, mas e os desastres ambientais, né, que ela causa?
do que adianta eu incentivar a cultura se eu mato tanto? Até onde vai a minha consciência? Que tipo de cidadão eu sou? O que eu estou fazendo? Né? Que tipo de consciência eu tenho? Ou será que eu sou uma pessoa que simplesmente as coisas acontecem, se não acontecerem comigo, ok. São todas questões para nós pensarmos. O que mais? Vitória está dizendo aqui que ela também gostou da parte que fala que todos precisam se despertar, pois antes só tinham eles, os indígenas. Eu tô achando que só algumas pessoas leram o livro e as outras pessoas estão aí, ó. Só esperando. Quem não leu, gente, perde. E perde muito. Porque é um livro curtíssimo. Renato, eu tenho tanta vontade de te bater. Oxe, é porque você falou que o pessoal tá só esperando, aí eu queria ler, ué. 20 páginas, rapidão. Eu mandei no grupo, Renato. Mandei no grupo, tá no Classroom. Mando para você de novo. Tá bom. O que mais que tem de interessante aí no Ideias para Dia do Fim do Mundo? Professora, não liga com o barulho da chuva, tá? Não tem problema. Aqui tá chovendo também. Na parte que ele fala que o nosso mundo foi encomendado e a gente reclama tanto. Só que qual vai ser o mundo que a gente vai embrulhar para a próxima geração? Nossa, é muito interessante esse pedaço. E aí? Qual que é o mundo que a gente vai embrulhar para a próxima geração? Eu penso isso toda vez que eu olho para vocês. Por exemplo. Qual que é o mundo, por exemplo, que nós, a minha geração, já embrulhou para a geração de vocês? Então, quando eu vejo alguns da geração de vocês fazendo algumas coisas, eu já penso nessa pergunta do Krenak. E aí, qual que é o mundo que a geração de vocês vai embrulhar para a próxima geração? O que mais? Meu livro está todo pintado.
bem no finalzinho do capítulo, ele fala assim: para algumas pessoas, a ideia de sonhar é abdicar da realidade, é renunciar ao sentido prático da vida. Porém, também podemos encontrar quem não veria sentido na vida se não fosse informado por sonhos, nos quais pode buscar os cantos, a cura, a inspiração e mesmo a resolução de questões práticas que não consegue discernir, cujas escolhas não consegue fazer fora do sonho, mas que ali estão abertas como possibilidades. Fiquei muito apaziguado comigo mesmo hoje à tarde, quando mais de uma colega das quais falaram aqui trouxeram a referência a essa instituição do sonho, não como experiência onírica, mas como uma disciplina relacionada à formação, à cosmovisão, à tradição de diferentes povos que têm no sonho o caminho do aprendizado, de autoconhecimento sobre a vida e a aplicação desse conhecimento na sua interação com o mundo e com as outras pessoas. Então, quando a gente fala de sonho, né, o que é esse sonhar? Né, é eu sonhar que eu vou ter uma casa, que eu vou ficar com aquele sonho tipo pica-pau, né? Carro, dinheiro, mulheres. Que é igual que alguns meninos sonham a vida toda e não faz nada para conseguir? Ou será que eu vou fazer alguma coisa para que os meus sonhos se realizem? Né? Eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou me mexer, eu vou correr atrás dos meus sonhos, literalmente. Pensem nisso. Esse livro ele é uma provocação e ele continua sendo. Último capítulo do livro: a humanidade que pensamos ser. Fica para a aula do dia 27, ok? E aí a gente faz o encerramento na aula do dia 27 da leitura e aí eu vou propor a escrita do texto. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, o Cauã está dizendo, né? Se eu não correr atrás dos meus sonhos, quem vai correr? Pois é, mas tem gente que não quer correr, Cauã. Tem gente que quer que as coisas aconteçam por osmose, quer que elas caiam do céu, simplesmente. Elas não caem. Eu preciso fazer das coisas por mim. Continuemos. Então, vamos lá. Textos argumentativos dissertativos ou dissertativos argumentativos. Quando vocês pensam em dissertação e argumentação, o que vem na cabeça de vocês? Cri, 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 cri. Nada? Tem alguém aí ainda? Nem entendi nada. Quando vocês escutam falar sobre dissertação e argumentação, o que vem na cabeça de vocês? Separar e explicar. Ok, o que mais?
Lucas. Oi. O que você entende por argumentação e dissertação? De escolher umas perguntas, umas respostas, assim. Ok. Tipo Luísa. dissertativa. O bichão tá cagando. Luísa. O Eduardo disse pegar um tema e comentar ou argumentar sobre eles. Luísa, o que você pensa quando a gente fala sobre dissertar e argumentar? Então, o que você pensa sobre dissertar e argumentar? Luísa disse que explica algo, discute. Samida disse que ia ter uma boa resposta para a escolha que a gente fez. A Vitória disse defender alguma ideia. Cauã, podemos discutir e dar opinião sobre determinado assunto. Eduardo disse trazendo pontos negativos e positivos, sempre explicando. Maria Luísa disse discutir e explicar sobre um tema ou mesmo sobre a sua opinião. Então, quando a gente fala sobre um texto dissertativo argumentativo, se bem que quando a gente fala sobre o dissertativo argumentativo parece um negócio redundante, né? Mas a dissertação é quando a gente expressa a nossa opinião, quando a gente expressa as nossas ideias sobre alguma coisa. Então, o Krenak, quando ele escreveu Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele está expressando ali as opiniões dele a respeito de uma série de coisas. E ele traz os argumentos dele para defender essas ideias. E é o que a gente precisa fazer. Argumentar nem sempre é fácil, né? Nem sempre essa argumentação, argumentar com uma outra pessoa é fácil. Defender a nossa posição, defender o que a gente pensa, defender a nossa posição é fácil. E quando a gente pensa num texto argumentativo dissertativo, a gente tem que pensar que a gente precisa convencer do outro. Essa é a função desse texto. A escrita de um texto dissertativo argumentativo é convencer o outro a respeito da sua opinião. Então, argumentar é apresentar evidências que confirmem a posição assumida para convencer o leitor de que a defesa que se faz é a melhor possível. O objetivo é convencer, mas não convencer a qualquer preço. Então, não adianta eu colocar lá que eu quero e que eu acho isso porque eu acho. Porque é a minha opinião e pronto. Eu preciso ter uma base sólida para essa argumentação. É a mesma coisa de eu falar, né? Poxa, eu chego na minha mãe, né? Sou criança, ou eu sou um adolescente, e aí meu tênis rasgou e eu preciso de um tênis novo, e eu chego lá e falo assim, olha, eu preciso de um novo tênis. Mas e seu tênis? Ele rasgou.
Ah, mas não dá para você continuar usando? Não, sem condições. Mas por que sem condições? Tipo, não dá para você dar um jeitinho? Não, não dá. Se eu falo, não dá porque eu vou passar vergonha, não é uma argumentação convincente. Mas se eu falo, se eu usar aquele tênis do jeito que ele tá, e se chover, meu pé vai ficar molhado, eu vou ficar doente, é uma argumentação mais convincente do que se eu usar que eu vou passar vergonha porque meus amigos vão me ver com tênis furado. Então, eu preciso sempre pensar em qual argumentação que eu vou usar. Mesmo que esse seja um exemplo muito tosco. Mas é com exemplo tosco que a gente entende essa questão da argumentação. Muitas vezes a gente vai dar uma desculpa para alguém de que nós não fizemos alguma coisa, por exemplo, e a nossa argumentação é furada. E a gente não consegue convencer ninguém mesmo. Aliás, a gente nem se convence daquilo. E a gente nem se convence daquilo porque a nossa argumentação é ruim. Quando nós falamos de textos argumentativos, de textos dissertativos argumentativos, esses textos eles envolvem sempre um tema, um ponto de vista e uma argumentação. Nós vamos trabalhar com esses textos daqui para frente o tempo inteiro. Vocês trabalham com esse texto no nono, no primeiro, no segundo, no terceiro ano do médio, na faculdade, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado e daí por diante a vida toda. Então, o que é o tema? O tema é o assunto sobre o qual você escreve. Então, se nós pegarmos, por exemplo, se a gente pega as colunas do jornal, são textos dissertativos argumentativos. Nós temos tido várias colunas no jornal aí trazendo sobre as vacinas do coronavírus, trazendo sobre eleição. São os dois assuntos que estão muito em voga, né? Muito em pauta. Coronavírus e eleição. Mas vamos pensar nesses dois assuntos que estão muito em pauta. E vamos pegar um deles para a gente pensar nisso que está acontecendo. A gente está na semana de eleição municipal e, por algum acaso, na última semana, os números da Covid no estado não foram atualizados. Então, ninguém sabe se os números aumentaram, se os números diminuíram, porque um vírus entrou nos computadores da saúde estadual. Seria cômico se não fosse trágico. E parece que todos nós somos idiotas, porque isso acontece na véspera da eleição, vamos dizer assim. Isso acontece logo quando nós temos aí no mundo inteiro uma segunda onda de Covid aparecendo. O que nos leva a pensar esse apagão dos números de Covid, né, dos casos de Covid? Será que a gente está tendo uma alta dos números de Covid e a gente não está sabendo? E isso só volta a aparecer pós-eleições? Será que isso privilegia algum candidato? O que será que isso
qual que será a intenção disso? É uma coisa para a gente pensar. Uma outra coisa que aconteceu com relação ao Covid. Nós tivemos também nesta semana os testes no Instituto Butantan suspensos de uma das vacinas, suspensos porque um dos voluntários morreu, e aí a Anvisa mandou suspender dos testes da vacina, mas o cara que já tinha tomado a vacina há mais de 25 dias. Pois é. Também acho isso muito estranho, Douglas. Tudo volta muito ao normal, né? Tá tudo muito voltando ao normal bem na época das eleições, né? É estranho isso, parece que tá tudo certo, e aí terminam as eleições e tudo vem a segunda onda. Parece que é recesso, né? Recesso para as eleições, terminam as eleições, opa, veio a segunda onda da Covid. É estranho, eu também acho isso. E é uma coisa que a gente precisa aprender a pensar. Não dá para a gente ficar alienado. Né? A gente precisa pensar nessas coisas. Precisa aprender a ver com outros olhos, precisa enxergar, precisa ser apartidário, precisa olhar essas coisas todas acontecendo. Então, com relação à vacina, a Anvisa mandou suspender os testes da vacina do Butantan, porque um dos voluntários que tinha tomado a vacina morreu. Só que o boletim de ocorrência era muito claro que o cara tinha se matado. Então, ele não tinha morrido por conta da vacina. E aí já deu mó bafafá, porque eles queriam saber por que a Anvisa tinha proibido os testes da vacina, sendo que vacina é uma coisa que tem resultado imediato, né? Porque ela entra na sua corrente sanguínea. Então, se ela vai dar reação, ela dá reação muito rápido. Ela não espera 20 dias para dar reação. A reação é rápida. Então, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E se a gente não prestar atenção, a gente se perde nesse turbilhão de informações. Que a gente precisa estar atento. Porque senão a gente é levado em roda por esse tanto de opiniões divergentes que aparecem. E a gente não cria uma opinião. E para criar essa opinião, a gente precisa estar bem informado. A gente precisa ler. A gente precisa ter várias visões. A gente precisa se informar. Eu não sei quantos de vocês já viram, por exemplo, ouviram falar do Islã interescolar. Nós tivemos aí uma batalha do Islã interescolar pouco tempo atrás, acho que há 2 semanas atrás, e uma menina daqui da Zona Sul ganhou o Islã interescolar, e ela faz uma fala na poesia dela sobre necropolítica. E é muito interessante, porque é uma garota do 9º ano falando sobre isso. E aí, quando perguntaram para ela sobre como que ela, sendo uma garota da periferia, com 14 anos, falando sobre isso, ela fala que esse conhecimento ela adquiriu na escola. Lendo, buscando, se interessando pela sua origem. Então, o que a gente precisa fazer é buscar conhecimento. Então, para escrever, eu preciso buscar conhecimento. Não dá para eu escrever um texto de opinião sem ter uma opinião formada sobre o assunto. Não dá para eu escrever, por exemplo, sobre pandemia, se eu não souber do que está acontecendo.
Não dá para eu criticar o uso de máscara se eu não souber para que a máscara serve. Se eu não tiver lido nada a respeito, se eu não for buscar informação sobre isso. Não dá para eu escrever sobre o racismo se eu não viver isso na pele e se eu não ler sobre esse assunto. Então, toda vez que se pede a escrita de um artigo de opinião ou de um texto dissertativo argumentativo, a gente tem aí uma coletânea de textos base. Então, quando vocês pegam uma proposta, por exemplo, no Enem, que é uma coisa que vocês vão conhecer no próximo ano, em concurso, alguma coisa desse tipo, o que eles fazem? Eles trazem alguns textos. Então, eles vão trazer um texto onde eles apresentam o tema. Então, eles vão trazer um texto que traz lá a ideia, o tema proposto. Depois que eles trouxerem esse tema proposto, eles trazem geralmente mais 2 outros textos, que pode ser uma imagem. E quando a gente fala de texto, eu não estou falando só do texto escrito. Pode ser um texto verbal, pode ser um texto misto, pode ser qualquer coisa que seja passível de leitura, uma foto, qualquer coisa. E geralmente eles trazem as 2 opiniões. A contrária, uma contrária e uma a favor, justamente para que você construa o seu texto com o seu ponto de vista. E aí, no seu texto com o seu ponto de vista, você pode concordar, você pode discordar, você pode chegar num meio termo, depende do que aquele assunto fala. Você pode propor uma solução, mas para tudo isso, você precisa apresentar ali uma base sólida, uma argumentação sólida. Então, num texto argumentativo, você vai sempre apresentar o seu ponto de vista, que no texto argumentativo é chamado de tese. Então, você vai trazer da sua tese, que é o seu ponto de vista, e depois de trazer o seu ponto de vista, você vai trazer 1 ou 2 argumentos que justifiquem o seu ponto de vista. E não precisa mais que isso. 1 ou 2 argumentos, mas bem construídos. Coloco lá 1 ou 2 pontos, argumentos muito bem construídos. E coloco 1 ou 2 argumentos, e para cada argumento, um parágrafo. Automaticamente, eu tenho um texto estruturado, porque eu trouxe o tema num parágrafo, a apresentação do tema num parágrafo, eu trouxe o meu ponto de vista, ou seja, a tese num outro parágrafo, então eu já estou no segundo. Eu trago aí o meu primeiro argumento, e essa defesa desse argumento construída num terceiro parágrafo, eu trago meu segundo argumento com a defesa desse argumento no quarto parágrafo, e eu trago uma retomada e um encerramento num quarto parágrafo. Eu tenho um texto aí de aproximadamente 25 linhas, contando que eu tenho Enem na faixa de 30 linhas, eu tenho um texto bem construído. E às vezes a gente pensa, poxa, é tão difícil construir um texto com 30 linhas. Não, não é. Então, se eu tiver essa estruturação, se eu tiver essa argumentação bem construída, se eu souber de onde colocar, se eu delimitar bem esse tema, se eu tiver essa bagagem, esse repertório, eu consigo fazer. Dúvidas até aqui?
Alguma pergunta? Então, nós temos alguns tipos de argumento. Né? Nós temos argumento, por exemplo, por fonte de referência, que é quando eu tenho uma referência, eu tenho alguém em quem eu me baseio. Então, as opiniões de uma ou mais fontes abalizadas, estudiosos, empresas, órgãos públicos, que dão sustentação ao meu argumento. Então, um exemplo, a Associação Europeia de Exportadores de Carne declarou que a carne bovina brasileira é uma das melhores do mundo. Razões não faltam para concordar. Então, eu tenho um fato comprovado, eu tenho alguém que eu posso citar. Eu também posso ter um argumento por analogia, que é quando eu estabeleço uma comparação. E essa comparação é estabelecida entre duas situações. Então, se alguma coisa é válida numa, então o é na outra, desde que sejam comparáveis. As pessoas pagam de boa vontade a manutenção periódica de seus carros. Por que não teriam o mesmo cuidado com o próprio corpo? Causas e efeitos. Para afirmar que alguma coisa é causa e outra é efeito, é necessário que a primeira preceda a segunda. No Brasil, um homossexual é morto a cada 3 dias, o que torna o país um dos mais homofóbicos do mundo, com a tenebrosa estatística anual de 198 mortes violentas nessa área. Hoje, esse dado já é ultrapassado, né? E eu ainda posso usar os argumentos com exemplos, enumerar fatos da consistência a uma tese. As mulheres antigamente se casavam muito cedo. Julieta, em Romeu e Julieta, de Shakespeare, não tinha nem 14 anos. Na Idade Média, 13 anos é da idade para o casamento das judias. E no Império Romano, muitas se casavam com 13 anos, mais ou menos. Então, mas para fazer tudo isso, eu preciso de conhecimento. Para esse conhecimento, eu preciso de leitura. Lembra a história da leitura, que leitura é essencial. A primeira é fonte de referência. Eu vou colocar um resumo para vocês no Classroom direitinho, com todos esses dados. Tá? A leitura, ela é essencial. Se eu não tiver esses dados, se eu não tiver essa informação, se eu não tiver esse repertório, como que eu faço? Porque para eu escrever um texto sobre opinião, para despertar opinião, a primeira coisa que precisa é que o assunto seja polêmico. Eu não vou escrever um artigo de opinião sobre a cor da blusa ou a cor da parede da minha casa. Porque a cor da parede da minha casa não é um assunto polêmico. Mas eu vou escrever, por exemplo, um artigo de opinião sobre cotas raciais. Eu vou escrever um artigo de opinião sobre aborto. Eu vou escrever um artigo de opinião sobre legalização da maconha. Sobre redução da maioridade penal. Esses são assuntos polêmicos. Pena de morte. Criminalização da vítima. Olha que assunto interessante.
Se a gente pensar, é um assunto interessantíssimo. Né? Se nós pegarmos novelas, se nós pegarmos aí o caso Mariana Ferrer, acho que é isso. A criminalização da vítima. E quantas vezes a mulher que é vítima não é criminalizada? Tipo, ok. Ela estava querendo. Ontem, na Malhação. Malhação, viva a diferença. Pois é, a professora assiste Malhação algumas vezes. Malhação Viva a Diferença tem umas coisas interessantes para a gente discutir, justamente esses assuntos. No episódio que passou ontem, teve uma questão em que a Doris faz uma roda de conversa, porque a K1, K2, K1, Catiane? Acho que é Catiane. K1, eu acho. Tá sendo zoneada na escola porque descobriram que a menina é virgem. E aí o Dogão chega pra menina e fala: Ah, mas olha a roupa que você usa. Então, são assuntos que geram polêmica. Então, questões polêmicas geram opiniões divergentes. Tudo que gera uma opinião divergente é passível de texto dissertativo argumentativo. E é nisso que a gente precisa pensar. A pandemia gera um texto dissertativo argumentativo? Com certeza. Esta semana, eu comentei com a minha parceira da sala de leitura na prefeitura que nós vimos no horário eleitoral em São Paulo, um candidato a vereador falando o seguinte: vote em mim. Eu fui o único vereador que foi contra essa palhaçada do fique em casa. E aí eu fiquei pensando, nós estamos na casa dos 140 mil mortos. Porque teve, segundo ele, a palhaçada do fique em casa. E se não tivesse tido fique em casa? Na prefeitura, eu tive muitos alunos que perderam os pais. Não é perdeu o pai ou a mãe. Perdeu os pais. O pai e a mãe. E aí eu tenho um cara que é candidato a vereador na cidade que vai para a televisão falar um negócio desse. O uso de máscara é um assunto polêmico? É. Então, questões polêmicas geram artigos de opinião. Dúvidas? Perguntas? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre algum assunto deste quarto bimestre? Quer tirar alguma dúvida sobre alguma tarefa, alguma coisa? Tá com dúvida em alguma coisa?
Preparem-se para o sarau de semana que vem. Preparem seus textos. Eu já estou avisando, galera, o sarau precisa ser de câmera aberta. A galera que puder contribuir com textos autorais e sobre a temática consciência negra, melhor, dia 20, sexta-feira. Tá? Mas eu aviso nos grupos e aviso também no grupo quando vai ser a live com a Tati para a gente discutir toda essa questão de como será o próximo ano e essa história aí dos 2 anos juntos, dos 8 bimestres, né? Para ninguém se perder daí neste ano, certo? Ô, professora. Oi. Em relação aos textos, como que vai funcionar? Não entendi. Quais textos? Sobre a consciência negra. Então, nós vamos fazer um sarau. E vai ser um sarau mesmo. Então, as pessoas que quiserem falar, me avisa. Você pode falar quantos textos você quiser. Pode preparar quantos textos você quiser. E aí o microfone fica aberto, tipo, ou seja, você abre o microfone na hora de falar, fala seu texto. E a ideia é que a gente faça uma roda de conversa, tipo o debate que nós fizemos, que vocês assistiram sobre o racismo. Na semana que vem. Para não deixar o Dia da Consciência Negra passar em branco. Né? Porque a gente vem há 4 anos fazendo o Dia da Consciência Negra. A gente já não fez a Feira Literária esse ano. Então, pelo menos o Dia da Consciência Negra a gente vai fazer. Só que aí a gente faz o sarau, intercala o bate-papo sobre essas situações. Então, eu vou trazer alguns trechos de algumas coisas para a gente assistir e discutir. E aí a gente vai intercalando com poesia. Entenderam? Então, as pessoas que quiserem falar, traz o texto, me avisa, e aí a gente vai falando os textos. Eu vou trazer alguns textos também, e a gente vai falando esses textos intercalado com as coisas que vão acontecer. Mais alguma pergunta? Aí a ideia é que a gente suba esse 4º dia da Consciência Negra no IGTV da escola no Instagram. Então, a aula com a Tati, eu vou marcar com ela ainda. Porque como a gente volta para a escola, como as aulas voltam com os nonos na semana que vem, eu vou marcar com ela para ver quando a gente faz. Porque provavelmente a gente vai marcar e vai fazer de lá da escola mesmo. Só não sei que dia. Talvez quinta. Mas eu vejo com ela e a gente avisa vocês. Mais alguma dúvida? Então tá bom. Tenham um excelente final de semana. Quem ainda não fez a AP, faça o podcast. Quem quiser fazer o podcast, tem lá uma apostila sobre como fazer o podcast.
o mais rápido possível. Vou editar a aula já e vou colocar. As outras só demoraram porque o YouTube estava com problema e eu estava com problema na internet também. Mas aí eu já coloco isso o mais rápido possível. Até segunda isso já está no Classroom. Tá bom? Então, bom final de semana para todo mundo, bom descanso e até a nossa próxima aula, tá certo? Beijos.